Você já foi enganado? Quantas vezes já mentiram pra você e só depois de um tempo que você foi descobrir? As pessoas mentem o tempo todo. Uma das grandes mentiras: eu já terminei de arrumar, pode vir me buscar. Mentira, a pessoa ainda tá tomando banho. Outra mentira: eu vou ali rapidinho e já volto. Mentira, a pessoa vai comprar em outro lugar porque achou sua loja cara. Existem várias mentiras que as pessoas contam pra você. Às vezes é algo bobo, mas às vezes é algo que realmente te machuca. Como saber quando a pessoa está mentindo ou não pra você? Quais são os sinais que elas mandam? Bora entender melhor como isso funciona. E aí, vencedores, como vocês estão? Meu nome é Edmo Miller, sou diretor dos Vencedores, professor de oratória e linguagem corporal. E hoje nós vamos entender e estudar sobre mentira. Como funciona a mentira? O que uma pessoa faz quando está mentindo? Primeiro, existem várias mentiras. Existem algumas que são leves. Por exemplo, alguém te liga e você não quer atender essa pessoa. Você pede para alguém e fala: diz que eu não estou em casa. A pessoa vai atender e falar: ele não se encontra, seria só com ele. Isso é um tipo de mentira. Um outro tipo de mentira é quando você vai em uma loja e escolhe uma roupa. A pessoa vira para você e fala: essa é a última que temos em estoque. E na verdade tem várias daquela. É apenas uma mentira que ela usou para te vender, para você achar que aquilo é uma verdade, você precisa daquilo urgente. Mas agora, quais são as mentiras que realmente podem te afetar? Um exemplo: um amigo que mente para você. Será que é uma pessoa que você quer ter ao seu lado? Então, a partir disso, nós vamos entender como identificar um mentiroso, como identificar uma mentira que realmente pode acabar com você ou te deixar mal. Antes de tudo, você precisa entender dois pontos. O primeiro deles é: não existe um sinal específico da mentira. Ou seja, a pessoa com a sua cabeça está mentindo. Ou a pessoa olhou para cima e para a direita, está mentindo. Não existe isso. Não existe um sinal que determina um mentiroso. Existe uma combinação de sinais. E o segundo ponto é linha de base. Ou seja, você precisa entender qual é o ponto zero da pessoa. Qual é o tom de voz que ela usa? Ela tem uma voz mais grave ou tem uma voz mais aguda? Ela fala um pouco rápido ou ela fala mais devagar? Ela tem algum tique? Ela pisca muito? Ela tem mania de fazer muito movimento? Ou ela é mais tranquila? E agora sim, você sabendo disso, a gente pode começar os exemplos. Vamos supor que Pedro, um amigo meu, me conhece. Ele sabe que eu falo rápido, que minha voz é aguda, como vocês podem perceber, e eu não pisco muito os olhos, é normal, e eu movimento muito as minhas mãos. Eu sempre gesticulo enquanto eu falo. Recentemente, Lucas, um outro amigo meu, falou algo de Pedro. Falou: Edmo, o Pedro ele tá querendo dar mal pro patrão dele. Ele tá querendo envolver muitas pessoas nisso. Cuidado. E eu, sabendo disso, eu vou conversar com Pedro, mas com um receio de que se ele tocar nesse assunto, eu não vou saber como reagir. Até porque o Lucas falou: Não conta pro Pedro que eu te falei isso. beleza, eu tô em uma conversa com o Pedro. Em determinado momento, o Pedro fala: Edmo, você tem visto Lucas? e eu começo a falar um pouco mais devagar. Geralmente falo rápido, eu começo a falar um pouco devagar. Eu começo a fazer muitos movimentos de ida e volta. Falo: Lucas? E cara, não sei não. Eu começo a mudar meu timbre vocal. Antes eu tava falando mais agudo, agora eu começo a falar um pouco mais grave, porque eu não tava esperando aquilo. Eu mudo quem eu sou. Existe uma alteração da linha de base. Logo, primeiro sinal que você precisa analisar: alteração da linha de base da pessoa. Se você conhece essa pessoa, você sabe o que ela faz. Houve alguma alteração? Passe a analisar, porque aí pode haver uma mentira. Mas esse exemplo que você deu não seria esconder algo ao invés de mentir? Não seria omitir? Mentira? Ah, você sabe então o Pedro? Pedro? Não. Eu não vi o Pedro. Entendi. Ainda na parte que ele perguntou sobre o Pedro. Eu tô omitindo que eu sei informação, mas eu não contei ainda essa informação. Ah, e antes de seguir para a próxima dica, se você ainda não for inscrito nesse canal, se inscreva, deixe seu like, e a gente tá voltando recentemente a fazer vídeos. Fiquei um tempo parado, mas agora eu vou trazer mais conteúdo para vocês. E compartilhe com um amigo que também precisa dessas dicas. Vamos lá então. O segundo exemplo é quando alguém pergunta como foi o seu dia, ou quando a pessoa pergunta como você está, ao ligado ao sentimento. Como foi seu dia? Cara, meu dia foi muito bom. E o seu, como foi? Cara, meu dia foi muito bom. E o seu, como foi? Meu dia foi muito bom. E o seu, como foi?
Nesses 3 exemplos, apenas um eu falei a verdade. E é claro que foi no segundo exemplo. Cara, meu dia foi muito bom. E o seu, como foi? Por quê? Existe algo que a gente chama de congruência e incongruência. O que seria isso? Congruência é, eu estou feliz. Eu falo algo e o meu corpo transmite a mesma coisa. Eu estou triste. Porém, a incongruência, que é um sinal da mentira, é quando eu falo algo e expresso outra coisa. Cara, eu tô muito triste hoje. Pô, tal pessoa tá passando mal. Sério, que merda, hein? Caramba, tô triste por ela. Na verdade, não. Você não tá triste pela pessoa. Um exemplo claro é o seguinte. Olhe pra cima e tente ficar triste. Não dá. No máximo que você fica é pensativo. Agora, olhe pra baixo e tente ficar feliz. Você consegue sentir que é um sorriso falso? Você fazendo, você consegue sentir isso? Isso se chama incongruência. E como seria isso congruente? Olhe pra cima e fique feliz. Olhe pra baixo e fique triste. É mais fácil. O seu corpo já reage de uma forma melhor. Então, tópico 2, dica 2. Congruência e incongruência. Quer saber se a pessoa está mentindo? Analise o que ela fala e como ela fala. Se os dois estiverem de acordo, beleza, congruência. Do contrário, incongruência. Mas sempre leve em conta o contexto. Lembre-se, não existe uma única forma, um único sinal de analisar uma mentira. E uma outra coisa ainda sobre a dica 2, a nossa mente não consegue assimilar ou criar muito rápido uma mentira que não foi pré-elaborada. Um exemplo, qual seria o seu nome se você não tivesse o seu nome? Você uma resposta simples. Qual o seu nome? Meu nome é Edmo. Qual seria o meu nome se não fosse Edmo? Eu não consigo criar isso rápido. Então, quando te perguntam alguma coisa e você precisa criar uma resposta rápida, você trava. O seu cérebro dá um bug. E automaticamente vaza sinais que causam a incongruência. Uma outra forma de você pegar alguém na mentira é você perguntar detalhes sobre o local onde a pessoa estava. Ou um detalhe sobre o que a pessoa estava fazendo. Por exemplo, você marcou de sair com alguém. Vocês marcaram um dia no cinema. Da hora de cinema, você está lá e a pessoa não vai. E você vai para casa chateado porque a pessoa não foi. E nesse momento tem 2 coisas. A primeira, você vai conseguir conversar com ela pessoalmente? Por mensagem de texto, não tem como usar essa técnica. Porque a pessoa consegue pensar, a pessoa consegue elaborar uma resposta para te mandar. Isso tem que ser pessoalmente para você ver a reação da pessoa. Você chega pessoalmente e fala, o que aconteceu ontem? Talvez a pessoa não tenha... Talvez a pessoa não queria ir. E ela vai inventar algo, ela vai criar uma mentira. Eu tive um problema em casa. E nesse momento, ou você pode ignorar e falar, tudo bem, ela não quer nada, ou você pode descobrir se ela está falando a verdade ou a mentira. Você faz a seguinte pergunta, e o que você estava vendo na televisão ontem? E a pessoa vai se engasgar, ela não vai saber o que falar. A menos que realmente tivesse tido um problema em casa. Faça alguma pergunta sobre o que poderia acontecer se ela estivesse falando a verdade. Um outro exemplo. Vamos supor que você esteja desconfiado que o seu marido, sua esposa, seu namorado, namorada tenha saído do trabalho e tenha ido fazer uma coisa que ele não queira te contar. E você perguntou para ele ou para ela, o que você fez depois do trabalho? Onde você estava? Ele vira para você e fala, eu estava jogando futebol. E você acha que não é isso. Se você já partir direto para agressão ou ofender a pessoa, você não vai descobrir o que realmente aconteceu. E se a pessoa realmente estivesse falando a verdade? Nesse momento você faz perguntas. Quantos gols você fez? Ou alguém se machucou no jogo? Parece que choveu, a grama estava molhada. E você vai analisar a resposta dessa pessoa. Lembra da linha de base? Se a linha de base, enquanto ele está respondendo tudo, ou ela está respondendo tudo, é normal, tipo, sim, não, aham, não, tranquilo, pô, eu saí do trabalho. E quando você pergunta se alguém se machucou, ele fala, não, não, gol, e eu fiz 2, tal pessoa. E nesse momento o cérebro dele ou dela está tentando criar uma resposta para você acreditar que aquilo é verdade. Porém, há a famosa incongruência. Dica 3. Faça perguntas onde a pessoa precisa explicar detalhes da situação. E um outro ponto, só para finalizar, não é nem uma dica, mas só uma observação. Quando uma criança, ela mente, o que ela faz?
certo? Quando a criança está vendo algum filme de terror ou alguma coisa, quando ela é tímida e ela precisa se expor, ela tapa os olhos. E quando ela vê os pais brigando ou vê alguém brigando, ela fecha os olhos porque não quer ver a briga e tapa os ouvidos, porque ela não quer ouvir o que está acontecendo. Isso quando a pessoa ou quando nós somos crianças, quando a pessoa, a gente, quando nós crescemos, é claro que nós não vamos fazer isso. Porque não vamos fazer isso, não é algo que a gente faz. Mas nós evoluímos nos gestos. Ao invés da gente fazer isso, a gente faz assim, ó. Vamos supor que o Pedro chegou em casa e foi falar para a mãe como foi o dia na escola. Porque a mãe perguntou, como foi seu dia, filho? Você chegou um pouco mais tarde. Ele vira para a mãe e fala o seguinte, então mãe, eu tava na escola, analisa meu corpo todo, tá? Então mãe, hoje foi muito maneiro na escola, eu cheguei cedo e tal, teve aula da tia tal, qual é o nome da tia lá dele, depois teve merenda, depois da merenda a gente fez isso, aquilo, tal, e aula de matemática a gente aprendeu a fazer isso, aquilo, e depois assim que eu saí da escola eu fui pra casa do Pedro, e depois de lá eu vim pra casa. Só isso. E você começa a estranhar se ele realmente foi na casa do Pedro ou não, porque o tom de voz dele mudou, ele fez um sinal que possa ser que esteja mentindo, talvez sim, talvez não. Você pode simplesmente, ao invés de acusar, fazer uma pergunta para ele. O que vocês assistiram na televisão? Ou a mãe dele perguntou por mim? E nesse momento não vai ser algo que ele estava esperando. Aí sim, a partir da resposta dele, você vai começar a descobrir. Pera, a resposta dele foi tranquila, tipo, o que vocês viram na televisão? A gente viu um desenho. Pô, desenho assim, assim, assim. Ou a mãe dele perguntou por mim e perguntou se ele até pediu pra você ir lá visitar ela. Mas imagina só, se pergunta o que tá passando na televisão. Na televisão a gente nem viu televisão. Se ele realmente nem tivesse visto televisão, ele não teria gaguejado para falar. Quando nós mentimos, nós precisamos criar alguma coisa. E esse processo nem sempre é rápido. E por esse vídeo é isso, pessoal. Eu sei que eu fiquei um pouco sumido por aqui, mas agora nós vamos trazer muitas novidades para vocês. Vídeo de oratória, como falar em público, dica de linguagem corporal, dica de como conquistar aquela pessoa que você está afim, como falar com pessoas e como entender o que outra pessoa está sentindo. Vejo você no próximo vídeo.